Abono de permanência. Você já ouviu falar nesse direito? Pois bem, os servidores públicos que já cumpriram os requisitos para aposentadoria e continuam exercendo a atividade pública têm direito a um benefício chamado abono de permanência. No vídeo de hoje, eu vou explicar de forma clara e objetiva os principais pontos desse benefício, quem tem direito, como funciona, para que o servidor público deixe de perder valores em decorrência de um benefício que eventualmente ele tem. O abono de permanência foi criado pela Emenda Constitucional 41 de 2003 e, basicamente, esse benefício é uma bonificação para o servidor público que cumpriu todos os requisitos da aposentadoria, decidiu permanecer na atividade pública e, por isso, o ente público deve recompensá-lo por meio desse abono de permanência. Basicamente, é uma bonificação pela permanência no serviço público após o cumprimento desses requisitos de aposentadoria. Na prática, o que acontece? O ente ele deve devolver os valores que o servidor público contribui mensalmente a título de contribuição previdenciária, seja ela para o regime próprio ou para o regime geral de previdência social. Em palavras miúdas, o abono de permanência gera um aumento salarial no final das contas. Um exemplo prático: o servidor público que recebe vencimentos no valor de R$ 5.000, tendo contribuições previdenciárias de 14%. Nesse caso, ele contribui mensalmente para a previdência a que ele está vinculado, R$ 700. Caso ele tenha cumprido os requisitos da aposentadoria, seja ela especial ou aposentadoria por tempo de contribuição barra idade, ele teria direito à devolução desses valores mensalmente, ou seja, ele teria um acréscimo de R$ 700 nos vencimentos dele, tendo em vista que ele não teria o dever dessa contribuição. No caso da aposentadoria especial, por exemplo, se o servidor exerceu atividade que colocou a integridade física dele em risco ou a saúde e trabalhou pelo menos, existem duas hipóteses de 15 e 25, mas no caso de 25 anos, por exemplo, trabalhou em atividade insalubre que colocou a saúde dele em risco. Ele teria o direito à aposentadoria especial cumprido 25 anos de trabalho. Nesse caso, antes da emenda constitucional de 2019, que entrou em vigor em novembro daquele ano, se ele exerceu esses 25 anos até essa data, ele teria já o direito ao abono de permanência. E é a partir da data do requerimento, de fato, os entes públicos têm deferido, se o pedido é feito administrativamente, desde a data do requerimento. Contudo, na via judicial, é possível, através de uma ação, buscar não só a implantação desse benefício, mas também buscar os retroativos dos últimos 5 anos. Digamos que você ingresse com uma ação hoje, no ano de 2025, por exemplo, retroagiria o seu direito até 2020. No caso da aposentadoria comum, o servidor tem que ter cumprido os requisitos de tempo de contribuição barra idade. E aí, o teu estatuto do servidor público local, por exemplo, do município, vai estabelecer qual a idade mínima e qual o tempo de contribuição mínimo. Cumprido ambos esses requisitos, você teria direito também ao abono de permanência. Numa situação hipotética que a contribuição deve ser de 35 anos para determinado homem de determinado município e uma idade mínima, por exemplo, de 55 anos, ele cumprido 35 anos de atividade pública e com 55 anos de idade, dali para frente, cumpridos os requisitos, ele teria direito ao abono de permanência. Ou seja, de ter devolvido a ele o valor tido a título de contribuição previdenciária. Obviamente que a aposentadoria da espécie comum, tempo de contribuição barra idade, de fato, também ele teria os mesmos direitos da aposentadoria especial. Se ele já cumpriu algum tempo e não sabia desse direito, ele pode buscar, sim, na via judicial, o recebimento até os últimos 5 anos, que é o período aí de prescrição legal do direito a recebimento desse benefício. E aí, até quando é pago o abono de permanência? Até a data da sua aposentação. Então, é entre um interstício de tempo, cumprimento dos requisitos da aposentadoria, seja ela especial ou comum, até a data da sua aposentação. Nesse interstício de tempo, você teria o direito, sim, à percepção do abono de permanência. Após a aposentação, esse direito é cessado porque o abono é de permanência, como a própria expressão do nome já traz. Após a aposentação, esse direito ele é cessado. E aí, há uma pergunta que pode ser trazida. Nesse período que eu estou recebendo o abono de permanência, esse período é calculado
para fins previdenciários? Sim, ele é calculado. Só que o valor que você recebe a título de abono de permanência entra na base de cálculo da aposentadoria? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque ele te devolve o valor que você estaria contribuindo. E aí o ente público contribui no vosso lugar. Então, o valor do abono de permanência não entra no cálculo da aposentadoria, mas o período da percepção do abono de permanência é contado para fins de aposentadoria. Incide imposto de renda sobre o abono de permanência? Toda remuneração, o fato gerador do imposto de renda é a percepção de valores. Então, se você recebe valores e esses valores ingressam na sua remuneração, no seu contra-cheque, de fato, ele é utilizado na base de cálculo do imposto de renda, sim. Um ponto importante que tem que ser trazido é que a emenda constitucional 103 de 2019 passou a competência de legislar sobre o abono de permanência para os municípios, estados, Distrito Federal e a União. Então, no teu município, por exemplo, servidor público municipal, você tem que verificar se o Estatuto do Servidor Público, após a emenda constitucional, recepcionou essa emenda constitucional. Por quê? Se ele recepcionou, eventualmente, o direito ao abono de permanência cessa a partir dali. Contudo, uma outra informação importante. Quem tem esse direito adquirido antes da entrada em vigor da emenda constitucional de 2019 ou da entrada em vigor de uma alteração do seu estatuto no tocante ao abono de permanência, tem direito adquirido, portanto, faz jus à percepção até a data da sua aposentação. Então, digamos que você entrou no serviço público em 1994, cumpridos os requisitos da aposentadoria especial até a data anterior à emenda constitucional de 2019, independente de qualquer alteração da legislação local, você já teria o direito da percepção do abono de permanência. Inclusive, se você não está recebendo, é possível, através de um requerimento administrativo, requerer esse benefício ou, através de uma ação judicial, requerer o benefício, além dos últimos 5 anos, conforme eu expliquei anteriormente. Basicamente, então, o abono de permanência é um direito de todo servidor público que trabalhou pelos períodos necessários para o cumprimento da aposentadoria dele. Após o cumprimento dos requisitos, ele pode sim receber esse benefício por meio de requerimento administrativo ou ajuizamento da ação judicial. Muitos de vocês, infelizmente, não recebem esse abono de permanência, às vezes por falta de informação. E é por isso que vídeos como esse são importantes. Pois bem, se você é servidor público ou familiar de servidor público, comente aqui a tua história, se você sabia desse direito, se você, cumprido os requisitos, requereu ou, se requereu, teve negado na esfera administrativa ou mesmo ajuizado uma ação. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, para que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante e possa alcançar o máximo de pessoas possível. Meu nome é Alberto Arutakaki e lembre-se, informação é a melhor forma de proteção.